Glória a Deus, amém, irmãos? Quantos foram abençoados até aqui? Dá um glória a Deus. Diga para o seu irmão, ainda tem mais de Deus para você, aleluia. Eu gostaria de encerrar o que eu comecei falando na primeira palavra e quero emendar com outra palavra. Quando nós olhamos para a vida de José, a sua identidade sempre estará sendo construída para aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Você nunca será do tamanho adequado para o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso nós passamos por lutas, crises e conflitos, porque nós falamos, meu Deus, como que eu vou responder a Deus? É muito grande, é muito difícil. E aí Deus vai nos construindo por dentro. Diga para o seu irmão, Deus está te construindo por dentro, meu irmão. E quando nós estamos sendo construídos por dentro, como dói. Eu me lembro, meu filho estava no carrinho, bem pequenininho, talvez uns 4 ou 5 meses. Aí apareceu uma outra criança com uns 8 anos e falou, Davi, você acha que a vida é fácil, né? Aproveita, porque eu já tenho que ir para a escola, já tenho que acordar cedo. E aí você percebe que uma criança de 8 anos já está sofrendo na sua identidade. Diga para o seu irmão, não se preocupe, Deus está com você. Aí nós olhamos para todos os homens de Deus da Bíblia, todos eles foram tocados na sua identidade. Eu na 4ª série, eu ficava na fileira dos burros. Não sei se isso ainda existe, se é permitido, mas eu ficava numa fileira encostado na parede, que eu tinha dificuldades terríveis de aprendizado. Eu descobri ano passado que eu tenho língua presa, tenho problema de concentração, alguns acham que eu tenho um TDAH avançado. Eu devo ter mesmo. Mas presta muita atenção no que eu vou dizer para você. A sua grandeza não está ligada à sua habilidade. Você não vai achar nenhum homem grande na Bíblia que Deus não encontrou eles na sua pequenez. O mundo, ele desenvolve a sua vida para que você possa ser grande e aí ter condições de construir alguma coisa. Deus não trabalha dessa forma. Deus nos encontra na nossa pequenez e Deus constrói grandeza dentro de nós. Quando você olha a palavra de Deus, quando chamou Abraão, Deus disse, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Em outras palavras, sai do seu contexto. Eu preciso construir você, eu preciso trabalhar na sua vida. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Quando nós pegamos José foi vendido, José se tornou escravo, tantas coisas lhe passou, mas por quê? Porque Deus precisava trabalhar na vida dele. Sabe para que existe sofrimento? Não é porque Deus quer que você sofra, é porque o sofrimento, ele te quebranta. O sofrimento, ele leva você a entender o quão pequeno você é, o como você precisa da presença de Deus, o como você precisa do Senhor. Eu não sei se você já estudou a história da esposa do Billy Graham. Billy Graham, se não me engano, teve 13 filhos. 13 filhos. E a sua esposa, um canal de televisão muito importante foi na casa do Billy Graham, enquanto o Billy Graham estava viajando nas suas missões, e entrevistaram a mulher de Billy Graham. E disseram, você não se sente mal morando num país como os Estados Unidos, e você não se tornou uma mulher influente, relevante em seus dias? Ela disse que para o mundo ela era alguém desprezível, porque não teve uma carreira profissional incrível. Mas ela sabia piamente que ela foi criada por Deus para gerar filhos vencedores. E hoje os filhos do Billy Graham, eles estão dando continuidade ao ministério do pai. Esses dias o irmão foi num evento nos Estados Unidos e ouviu o filho dele ministrar.
E aí quando o filho dele ministrava, eu fiquei imaginando se a mãe não entendesse qual que era a identidade dela. Eu vou falar uma coisa para você: Deus, Ele quer te construir. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Mas você, não quero, não concordo, é muito sofrimento. Eu vou dizer uma coisa para você: o sofrimento que você passa na sua vida é Deus preparando você para a grandeza. Deus está te preparando para a grandeza. Você precisa entender que Ele está te treinando. O treinamento não é gostoso, não é prazeroso, mas é importante. É importante. Eu escrevi um livro ano retrasado, chama-se assim, Solteiro por Enquanto. E lá eu relato os processos na vida de um solteiro. Eu estou solteiro, mas é por enquanto. Agora o que eu faço enquanto eu estou solteiro? Tive um sonho como José, e agora o que eu faço até acontecer o sonho? Deus me chamou para ser grande, e agora o que eu faço? E aí Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Como eu ministrei na primeira palavra, a questão de José. Sabe, José teve que aprender a lidar com problema familiar. Problema familiar não é gostoso. Problema familiar não é prazeroso. Queridos, a minha família se voltou contra mim quando eu fui responder a Deus. Ele é louco, ele é perturbado, desequilibrado mentalmente. Bateu a cabeça, como que pode? E eu tive que aprender a lidar com tio, com tia, com primo, com prima. Hoje eles me olham assim, fica até com vergonha. Oh, meu Deus do céu. Com vergonha daquilo que falou. Mas se eu tivesse parado a minha vida para ficar brigando com a cobra, não estaria aqui hoje. Eu vou dizer para você, jovem, se permita ser trabalhado, se permita responder a Deus, se permita para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa cidade, como que ela vai ser mudada? Quando Deus muda você. Você precisa entender que tudo é possível aquele que crer. Não pare a sua vida. José teve que aprender a lidar com família. Segunda coisa que José passou na vida dele, na construção da sua identidade, todos nós passaremos. José, ele foi esquecido pelos homens. Diga para o seu irmão, você vai ser esquecido pelos homens também. Primeiro aspecto aqui, ele teve que aprender a lidar com os problemas. Olha que interessante, na primeira parte. José teve um sonho. Primeiro, os irmãos não gostavam dele porque o pai amava mais ele. Segundo, ele teve um sonho. Depois que teve o sonho, a Bíblia diz que os irmãos odiaram ainda mais ele. Quem tem favor é perseguido. Quem tem favor, muitas vezes, não é compreendido. Mas a grande questão é, você vai desistir por conta das lutas ou você vai insistir? Pastor, eu não tenho favor. Você tem favor. Você está aqui. O Senhor encontrou você. Não permita que o mundo coloque na sua cabeça qual é a sua identidade. Permita que Ele dê clareza para você de quem você é. A Bíblia diz que lá em Gênesis 37, dos 18 ao 20, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiravam contra ele para matar. Diziam um ao outro, lá vem o tal sonhador. Presta atenção aqui, diga assim, lá vem o tal sonhador. Diga, lá vem o tal sonhador. Sabe como que os irmãos de José enxergavam José? Eles enxergavam José não pelo seu nome, mas pela sua identidade. Lá vem o tal sonhador. Eu vou dizer, sabe quem é você? Uma identidade, ela é carregada por características. Sabe, quando você fala constantemente somente de algo, você se torna aquilo. Você se torna o que você fala. Você se torna o que você crê. Você se torna o que você quer viver. Lá vem o tal sonhador. Jovens que amam a glória de Deus, lá vem o santinho. Lá vem o consagrado. Como que as pessoas enxergam a sua vida? Você precisa entender que você foi criado para um propósito. Esse propósito precisa se tornar a sua vida. Eu lembro quando eu estava fazendo a corte, eu me ajoelhava e falava, pastor, vem cá, ora por mim e pela Flávia.
Nós queremos marcar uma geração, nós queremos casar, sabe para quê? Para marcar uma história. Nós queremos casar para transbordar na vida dos jovens. Nós queremos casar para mudar uma história. Ora pela gente, porque nós não queremos casar por casar. Nós queremos casar para marcar uma história. Hoje eu vejo, eu e minha esposa, nós pregamos, nós escrevemos um livro junto. E eu vejo o Senhor se movendo. E as pessoas brincavam, olha lá o casalzinho de Deus. Dentro da igreja muitas vezes, olha lá casalzinho que quer fazer história. Eu vou dizer, um final de semana antes de eu casar, eu estava no encontro com Deus, ministrando, mandando fogo nos jovens. Eu falei, Flávia, eu quero contar história para meus filhos do mover de Deus, da glória de Deus, de marcar história. Presta atenção, os irmãos de José enxergavam José, não era pelo seu nome natural, era pela sua identidade. Quando José teve um sonho, ele creu no sonho de Deus. Como que você sabe, pastor? Porque ele falou. Queridos, ele enfrentou os irmãos dele falando. Olha que coragem. Eu vou dizer, você quer saber se um sonho ele vem de Deus? Primeiro, o sonho tem que ser maior do que você. Segundo, o sonho tem que tirar suas noites de sono. Não porque você está preocupado, é porque tem um fogo queimando no seu coração de expectativa. Essa célula vai multiplicar, vai crescer, vai avançar. Eu vou viver os sonhos de Deus na minha vida, aleluia. Tem uma irmã da igreja, ela tem uma empresa de esgoto, desentope. E a vigilância sanitária foi na empresa dela, porque o concorrente denunciou ela. Ela sempre acreditava que ela ia prosperar, que ela ia crescer. E aí no meio da pandemia aconteceu essa situação. Ela nos procurou, pastor, lacraram, fecharam, não sei o que eu faço e tudo. Eu falei, mas por que você está abalada se é Deus que sustenta você? Somos seres humanos, mas creia. Irmãos, naquela semana ela recebe uma ligação. 10 anos para trás, quando seu pai tinha morrido, liga um parente, resumindo, ela recebeu 1,5 milhão na semana que fecharam o negócio dela. Eu vou dizer para você, nunca desista da sua identidade, ainda que tentem acabar com ela. Você nasceu para fazer história. Você nasceu para avançar. Você nasceu para dar certo. Não importa o que falem, não importa o que aconteça. Essa é a sua identidade. Quando eu tinha 17 anos de idade, uma pessoa veio até mim e falou, Deus falou comigo, que você vai proclamar a fidelidade de Deus de gerações em gerações. E muitas pessoas importantes vão te procurar, pedindo conselhos. Eu estava dentro de um seminário, não tinha dinheiro do ônibus para ir para a igreja. Eu vou dizer para você, eu tenho visto a mão de Deus todos os dias da minha vida. Não é as circunstâncias que definem a sua vida. Quem define a sua vida é a sua identidade. Jovens que vencem. Jovens que são perseguidos, mas não se abatem. Tem uma adolescente na igreja que pregando o evangelho na escola começou a sofrer bullying. Ela voltou chorando, mãe, me muda de escola, está sofrendo, está doendo, está doendo. O que você faria? A mãe falou, meu Deus, o que eu falo para essa menina? Eu sou líder da igreja. A mãe falou, pastor, eu entrei para o banheiro, comecei a orar em línguas, comecei a chorar, desesperado. E Deus me disse, para eu acordar todo dia de manhã, orar com a minha filha, ungir minha filha e enviar minha filha para a escola. Porque eu nasci para gerar filhos vencedores. Primeiro dia, ela ora com a menina vai para a escola. A menina no intervalo começa a chorar e começa a pregar no intervalo. Todos os adolescentes ajoelhados, o Espírito desce naquele colégio. A menina volta para casa. Os pais daqueles adolescentes começaram a entrar em contato com a mãe daquela adolescente. E alguns estão na igreja hoje.
eu vou dizer, não permita que o diabo toque na sua identidade e você ceda. Porque se Deus deu o sonho, Ele vai cumprir. Se Deus diz que vai acontecer, não interessa nada. O que interessa é a palavra final. Ele é o médico dos médicos, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus sobre todas as coisas. Diga para o seu irmão, assuma a sua identidade. Olha o que a Bíblia diz, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-los, lancemo-nos ele numa cisterna, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos o que eles lhe darão os sonhos. Lá vem o sonhador, vem cá, vamos jogar ele numa cisterna, e vamos falar para os nossos pais que ele morreu, um animal pegou ele, aconteceu alguma coisa, e vamos ver o que Deus vai falar. Eu vou dizer para você, Deus já disse, é o fim e não o começo que importa. Sua vida hoje não está fechada. Deus está trabalhando para o futuro. Diga aleluia. Olha o que diz em versículo 24. Tomando ele, lançaram na cisterna vazia e sem água. Irmão, José tinha 17 anos de idade, foi vendido para o escravo, e você não vê ele falando mal dos irmãos. O veneno não entrou. Sabe aquela coisa, estou magoado com meus irmãos, me rejeitaram, me maltrataram. Não teve mágoa, não houve mágoa no coração de José. Não está registrado ele falando mal do contexto dos irmãos. Quantas pessoas magoadas com o pai, com a mãe, com o tio, com o patrão, com o pastor, com o líder, com o discipulador. O segredo da próxima fase está na resposta aqui dos testes. Todos nós seremos testados. Certa vez foram entrevistados dois homens, um riquíssimo e outro um alcoólatra na sarjeta. Primeiro perguntaram para o alcoólatra: por que você está nessa condição? Ficaram intrigados. Como que duas pessoas saem da mesma barriga, têm destinos completamente diferentes? O alcoólatra disse: o meu pai, antes de você me perguntar o meu contexto, você deveria perguntar quem foi meu pai. Meu pai era um alcoólatra, meu pai me espancava todas as noites. Como eu teria um outro destino com um pai que eu tive? Em outras palavras, eu sou o que eu sou, porque meu pai aprontou comigo. Aí pegaram ali o homem riquíssimo e disseram: como você conseguiu ficar tão rico? Ele falou: vocês não conheceram meu pai? Meu pai era um alcoólatra que me batia constantemente. E eu percebi que eu teria o mesmo futuro, que Deus estava usando o meu pai para me mostrar como seria, e eu teria a oportunidade de viver de uma forma diferente. Duas pessoas com a mesma criação tiveram futuros diferentes. Por quê? Identidade. Não permita que o erro das pessoas afetem o seu propósito. Mas você vê José aqui. A questão não é o pai, a questão não é o que as pessoas fazem conosco, a questão é o que nós fazemos com o que as pessoas fazem conosco. Eu, quando tinha 10 anos de idade, 5 horas da manhã, eu pegava os pãezinhos da minha casa e eu ia para o metrô vender pão. Qualquer pessoa: meu Deus, olha o que estão fazendo com você. Eu vou dizer, eu cresci, eu sou grato ao meu pai. Eu conheço jovens que estão magoados com o pai, porque o pai não deu o tênis de marca, porque o pai não deu o iPhone. Eu vou dizer para você uma coisa: deixa Deus construir você por dentro.
Outra situação que José passou, ele foi esquecido. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José revelou o sonho do copeiro na cadeia. Presta atenção, ele falou: você vai ser livre, mas quando você estiver com faróis, lembra de mim. E passou 2 anos e não lembrou dele. Eu vou dizer para você, muitas vezes Deus permite os homens esquecerem de você, para que o dia que você for lembrado, você vai ter a certeza: não foi nenhum homem que lembrou de mim, foi Deus que lembrou de mim. Às vezes os homens se esquecem da gente, não porque nós não somos amados, porque Deus quer ensinar você o teste do tempo. Aprendi algo com o pastor Naor: você só será aceito completamente por Deus o dia que você for rejeitado completamente pelos homens. Aí você quer comprar a aprovação das pessoas, você fica tentando comprar a aprovação das pessoas. Presta atenção, você nunca vai conseguir ser aceito pelo homem, porque você é falho. Mas o dia que você entender que o Senhor já te aceitou, como eu falei no começo aqui, não por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que você é, você começa a viver em paz. Eu vou dizer, quando você põe expectativa em pessoas que te prometeram coisas, que falaram coisas, e eu vou dizer para você, essas coisas não acontecem, eu vou dizer, é Deus removendo do seu coração a expectativa do homem. Coloque a sua expectativa em Deus. Deus pode suprir as suas necessidades. O recurso financeiro pode vir no lugar que você menos imagina. A porta que vai abrir é aquela porta que você não, essa porta nunca vai abrir. Essa pessoa não, eu vou dizer para você, a porta que Deus abre muitas vezes é aquela que você nunca imagina que poderia ser aberta. Essa é a porta, porque quando Deus abre uma porta que você nunca imagina, você vai entrar pela porta. Meu Deus do céu, foi Deus que abriu essa porta. Você vai ficar perplexo, porque não teve nenhum dedo do homem. Samuel foi na casa de Jessé, ungiu o profeta. Samuel chega, olha para o seu irmão Eliabe, um homem forte. Ele pensa, é ele. Deus diz, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. Não, está aqui, manda buscar, tem mais um filho, cadê? Está esquecido, cuidando das ovelhas, não foi convidado para a festa, não almoçou na mesa, não tinha cadeira para ele, porque era improvável, mas escolhido. Mandou chamar Davi, esquecido. Mas Davi sabia. Eu sei por que me esqueceram. Porque eu não tenho a qualificação necessária para estar em alguns lugares. Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. O problema é que quem se acha capacitado fala, não, eu tenho que ser eu sei, eu tenho, eu faço, eu aconteço, eu sou o top. Aí ele vai nessa justiça. Aí o reprimido fala, não, nem vou, quem sou eu sou tímido, não sei falar direito, ai meu Deus do céu, quem sou eu? Aí os dois estão errados. Humildade não é achar que você é incapaz, é você se desconsiderar da história. Pastor, eu acho que eu sou um pouco capaz. Não, você não é nem um pouco capaz. Você tem que se desconsiderar da história. Deus, Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida. E não tem a ver com força, não tem a ver com habilidade humana. Eu vou falar uma coisa para você. José foi esquecido, mas Deus lembrou dele. Existem áreas da sua vida que parece que esqueceram de você. Não, ninguém esqueceu de você. É porque não chegou o tempo da sua vida. Deus está preparando você para o tempo dele. Então não fique, meu Deus, não fica magoado, eu vou matar a cobra. Para com isso. Deus está trabalhando na sua vida, porque não chegou o tempo ainda. Eu era obreiro de jovens lá na igreja, e o pastor que cuidava da gente, ele não deixava eu pregar, ele só deixava eu falar um pouquinho na fogueira lá.
Ele falava, não é o seu tempo, é muito difícil, tem que treinar mais, é difícil demais. Eu fiquei magoado um período da minha vida. E Deus me disse, por que você está magoado? Você precisa entender que as pessoas, elas amam você. E muitas vezes o não das pessoas, perceba. Será que o não? Lá em São Paulo, um homem milionário, quando seu filho completou 18 anos, irmãos, deu uma Ferrari. E o pai dizia, é o meu sonho, esperando o menino completar 18 anos. Deu a Ferrari. Em uma das viradas de ano, esse menino pegou o carro assim, primeiro poste. Destruiu o carro e morreu instantaneamente. O problema não era a idade. Ele até podia pela idade dele. Mas a potência daquele carro, ele não estava preparado. Davi, mata o leão, mata o urso. É um processo que Deus vai trabalhando na sua vida. Quem que é mais importante? Um cheque de R$1 milhão ou a caneta para assinar o cheque? Do que vale um cheque de R$1 milhão sem uma caneta para assinar? Do que vale um contrato de uma casa milionária se não tiver uma assinatura? Eu vou dizer, não queira ser o que Deus não tem para você. Se Deus chamou você para ser uma caneta, seja feliz. A esposa de Billy Graham, ela sabia, eu fui chamada só para ser a caneta. Não sou o cheque, eu não vou aparecer, mas eu vou gerar filhos vencedores, que hoje estão dando continuidade ao legado do pai. Eu vou dizer para você, está cheio de jovem, eles querem ser relevantes. Eu vou dizer para você, se Deus quiser fazer algo grande na sua vida, Ele vai te encontrar. Não precisa insistir. Não, pastor, eu ando da porta aberta, eu vou arrebentar. E você vai, bate. Não arrombe a porta que não está aberta. Para cada porta tem um tempo certo e uma chave específica. Às vezes a porta vai abrir quando você estiver esquecido, mas satisfeito que o Senhor está comigo. Os homens se esqueceram de mim, mas eu percebo, o Senhor está me treinando. A maior expressão do amor de Deus talvez é ninguém se lembrar de mim, porque enquanto você está quieto, Deus está trabalhando dentro de você. Você sabe que um bambu leva 20 anos para crescer. E muitas vezes Deus vai fazer você crescer para dentro. E vai levar um tempão. Você precisa entender que talvez não lembram de você. Você ainda é desqualificado, mal treinado, mas Deus está trabalhando dentro de você, porque vai chegar o seu dia que você vai florescer como nunca antes na sua vida. Na adolescência, o sonho, o processo. Aqui é um homem que cria na soberania de Deus. O que é crer na soberania de Deus? Que todas as coisas cooperam, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, todas as coisas cooperam. Sabe, eu me casei virgem. A única mulher que eu beijei foi a minha esposa no altar. E eu vim numa família tradicional. E quando eu virei líder de célula, eu fui liderar uma célula no pior lugar de crime de São Paulo. E eu feliz, motivado no sábado, eu entrei numa casa, tinham 3 beliches. E embaixo de cada beliche tinha um jovem, sem roupa, e as moças sem roupa nas 3. Com garrafas de bebida. E um tinha um revólver embaixo da cama. Pastorzão, peraí que a gente vai se trocar. Eu só vou matar um vizinho, mas eu já venho. Que eu emprestei uma roupa para ele aqui assim. Aqui é a lei. Falando comigo, a gente mata. Falei, não é assim. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui?
Deus me disse: eu trouxe você aqui para que você desenvolva um dom, que daqui 15 anos vai ser fundamental no seu ministério. Falei: que dom? O dom da fé. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm roupa, as pessoas não têm comida, as pessoas não têm botijão de gás, as pessoas não têm estudo, e eu te coloquei lá. Sem o dom da fé, você não vai conseguir. E ali eu vi Deus me dando coisas extraordinárias na minha vida. E aquele tempo passou da minha vida. Hoje tem um pastor de jovens em Portugal no ministério. Tem jovens que morreram no crime. Mas o que eu me tornei está dentro de mim. Às vezes, você ser esquecido é só um treinamento interno para o futuro. Por isso, nunca permita achar que você não é amado pelo contexto que você está. E nesse teste aqui também, José não estava amargurado, esqueceram dele. Não ficou falando mal hoje da rede social, é moda falar mal das pessoas. Tem gente que coloca um versículo da Bíblia só para atacar o outro. Eu vou dizer para você: não entre no caminho da amargura, entre pelo caminho da soberania. Gênesis 50 diz assim, do 18 ao 21: depois vieram também os seus irmãos, se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Olha o sonho se cumprindo, olha Deus revertendo o quadro, olha Deus alinhando as coisas, olha o final terminando de uma forma muito melhor. Jovem e adolescente, você tem muitos anos pela frente. Em cada etapa da sua vida, você vai aprender algo. Você entra para uma faculdade, em cada semestre, você aprende algo específico. E vai para o segundo semestre, até que você se forme. Deus é um Deus que nos ensina em cada etapa. Deixa eu contar uma história para você. Eu fui mudar de casa uma vez, e eu não conhecia nenhum carreto. E eu perguntei para um pastor: alguém da sua igreja faz carreto? Ah, falou: tem um jovem aqui, eu vou falar com ele. Falei: tá bom. E aí marcou com um jovem lá, de manhã, avisei o porteiro. Aí, 10h10, o pastor falou: mano, vou te mandar um áudio aí. Falei: tá bom. Eu não conhecia o jovem do carreto. Ele era esquizofrênico, um ex-traficante, que já tinha pegado cadeia e tinha problema mental. Olha o que falou o pastor: é o seguinte, o bagulho é o seguinte. Se esse pastor Ricardo está achando que eu sou moleque, sou trouxa, estou com 2 clientes que perguntam para ele quanto que ele vai pagar. Eu ia pagar quanto ele me cobrasse. Aí ele não foi. É o seguinte, eu vou pegar os 2 clientes, depois eu vou para aí. Eu falei: pastor, não tem como, porque eu combinei com o porteiro, ele arrumou tudo. Eu vou arrumar outra pessoa. O cara ficou amargurado comigo e disse para ele mesmo: a partir de agora o meu alvo é acabar com a vida do pastor Ricardo. Começou a me perseguir na internet, disse para o pastor dele que queria me matar e comprou um revólver para isso. Aí eu falei: irmãos, ele era de outra igreja, o rapaz. Se juntou com uns endemoniados na internet, tentou acabar com a minha vida. Eu ia fazer velório, ele aparecia, ele ficava assim, ó. Foram 2 anos assim. Se juntou com algumas pessoas sérias da videira, acabou comigo. E um dia eu fui pregar numa igreja da Vinha, enorme. E a palavra foi gravada no YouTube. Aí ele começou a falar para todo mundo que eu era um estuprador. Aí o pastor lá me ligou, falou, no lugar que eu preguei: ó, você já estuprou alguém? Eu não fazia live com ninguém, porque ele entrava e fazia perfis fáceis, assim me atormentando. Mas isso nunca
afetou a minha vida. Toquei minha vida. E um dia ele chegou na igreja, uns 2 anos depois, desviou da igreja dele, acabou com a vida dele. Ele sentou, falei, mano, o cara vai me matar hoje. 2 anos depois. Aí o pessoal sentou do lado dele, ele foi no apelo. E ficou olhando pra minha cara assim, ó. Lá na frente, assim, ó. Falei, nossa. Aí depois ele ficou na fila para falar comigo. Quando chegou a vez dele, ele falou, você lembra de mim? Falei, claro, me lembro. Preciso te falar uma coisa. A minha avó morreu. A minha mulher foi embora de casa. Entraram na minha casa, roubaram todo o meu dinheiro. Eu desgracei a minha vida a partir do dia que eu comecei a perseguir você. Eu te prejudiquei muito. Você não tem ideia do que eu fiz, o que eu falei ao seu respeito em muitos lugares. Muitas pessoas deixaram até de te enxergar como homem de Deus. Você me perdoa? Eu falei, fique em paz, mano. Eu não vivo pela maneira que as pessoas me enxergam. Eu vivo pela maneira que Deus me enxerga. Porque durante toda a sua vida vão inventar muitas coisas ao seu respeito. E se você for perder a paz todas as vezes que alguém fala algo ao seu respeito, você nunca vai viver. Eu vou dizer uma coisa para você. Creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe como que o apóstolo Paulo vivia? Sabe qual era a identidade de Paulo? Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz que a vida que Paulo vive hoje, como que ele vive essa vida hoje? A Bíblia diz que ele vive pela fé. Aonde? Eu estou pisando aqui, eu não tenho medo de cair, porque é um chão firme. Todo ser humano tem fé. Uns têm fé no seu dinheiro, outros têm fé em um discípulo muito importante, outros têm fé no patrimônio, outros têm fé no carro, outros têm fé no médico. E Deus, Ele começa a trabalhar na sua vida para que a sua fé esteja no fundamento correto. Eu vivo pela fé. Aonde? No Filho de Deus, que me amou. Eu já fiz muito trabalho em cadeia, em FEBEM. Muitos jovens da FEBEM e das cadeias, eles aceitam Jesus lá. Tem trabalhos poderosos de evangelismo na cadeia. Eu já fiz muitos. E eles dizem que viraram os crentes da lei. Eles mudam a roupa. Meu tio estava no pavilhão 9, na rebelião que teve no Carandiru. Ele tomou um tiro na perna, arrancou com a faca. Ele contando as coisas que ele passou, mas ele saiu, agora eu sou crente, Ricardo. Mas era uma fé fundamentada do que eu posso e o que eu não posso. Mas vai chegar o dia que o que você não pode, sua carne vai desejar e você vai ceder naquele dia. Gálatas 5:6 diz que a fé, ela atua pelo amor. Se eu tivesse um revólver na minha mão e uma bala na minha outra mão, e eu apontasse o revólver sem bala e falasse, eu vou te matar, você não ia ficar abalado, porque um revólver, mais poderoso que seja, sem a bala, não tem poder nenhum. Mas se eu colocasse a bala dentro de um revólver e falasse, eu vou te matar, aí você ia correr, porque o revólver só tem poder por conta de uma bala. A Bíblia diz que a fé, ela atua pelo amor. O que significa? Não adianta você ser enfesado se você não entendeu o tanto que você é amado. Eu fui um obreiro, irmãos, que não sai do lugar. E eu tinha fé, mas a fé não funcionava. Não acontecia.
não tinha favor. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é um dos alvos de Deus para você? Levar você ao seu fim. Pastor, o que é eu chegar no meu fim? O dia que você chegar no seu fim, você vai entender que só Deus na sua vida. José chegou no fim, esquecido pelos homens, acusado de algo que ele não fez, vendido pelos irmãos, chegou no fim. Davi estava no fim. Quando você entende que não dá, Deus começa a se mover. Eu gostaria de contar uma história para encerrar e eu quero orar por você. Na década passada, a música mais ouvida no meio evangélico nos Estados Unidos foi fruto da história de uma criança que cresceu e chegou no seu fim. E hoje tem um filme muito poderoso da história dessa música. Se eu pudesse imaginar. Procura depois. Esse menino cresceu num lar onde o pai espancava ele todos os dias. E espancava também a sua mãe. Ele foi crescendo nesse lar, com medos, cheio de pavor, uma criança. E a mãe, o dia que essa criança tornou ali um pré-adolescente, levou para o retiro da igreja, para a conferência da igreja. Essa criança ficou um mês no retiro. E essa criança tinha um sonho de cantar. E ela cantou no retiro, cidade pequena. E passou em todas as rádios esse adolescente cantando. E o pai ouviu ele cantando. Ele voltou para casa e disse: aonde está a mamãe? O pai falou: ela foi embora, por sua causa. E continuou acabando com ele. Esse menino ficou revoltado, e fugiu de casa. E o pai disse ainda: você acha que eu não sei como você é? Eu ouvi você cantando. Você não nasceu para isso. Quem vai querer ouvir você? Ele fugiu atrás do sonho dele, fugindo dentro dele e atrás do sonho dele. Ele achou um homem, queria patrocinar ele, e o rapaz disse para ele: a música é muito bonita, mas não tem verdade. Tem alguma coisa dentro de você que está desajustado. Volte, resolva o seu problema e escreva a história da sua vida e cante ela. Ele voltou para casa. O pai estava sozinho, estava mais jovem já, e disse para o pai: voltei. Começou a almoçar e o pai disse: eu quero conversar com você. Você me perdoa? Aquele menino novamente, o rancor. Quem sou eu para te perdoar? Só quem perdoa é Deus. E começou a discutir com o pai. E decidiu. Ele falou: você não acredita que eu posso mudar? Você pode até mudar, mas não vai conseguir trazer minha mãe de volta. Você é um animal. Decidiu fugir novamente. Ligou a moto dele e a moto não funcionava. Entrou no carro do pai, puxou o porta-luva, pegou a chave, lá tinha um laudo médico: câncer terminal. Ele ficou pensando, decidiu voltar para casa. Quando ele chega em casa, o pai está com um taco de beisebol, rebentou a garagem inteira. Falou: filho, me mata, porque é isso que eu mereço. O que eu fiz com você não tem volta, me mata. O moleque pegou o pai, começou a cuidar do pai, serviu o pai. E ele percebeu, o pai tinha se convertido. Ele começou a se sentir amado pelo pai dele. E ele falou assim: Deus,
Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. O Senhor vai levar o meu pai. Mas se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado. Por que isso não aconteceu antes? O pai dele foi morrendo no hospital, morrendo. Nos últimos dias de vida do pai, o pai pegou um chumaço de dinheiro e falou: filho, eu ouvi você cantando aquele dia na rádio. Me perdoa, eu sou um homem muito mau. E disse: você nasceu para cantar. As pessoas do mundo inteiro precisam ouvir a sua música. Você nasceu para cantar. E ele começou a sentir o amor de Deus através do pai. Isso libertou ele de todos os medos que ele tinha. Foram atrás dele novamente. Uma mulher muito famosa perguntou para ele: quanto tempo você levou para escrever essa música? Ele disse: 10 minutos. Ela disse: não, você levou a vida inteira. Num concerto com centenas de pessoas, a mulher foi cantar a música dele, e ele estava sentado, chorando, lembrando do pai. E ela começou a cantar, as pessoas ficaram assim, admiradas com a beleza da letra. A beleza da letra. Ela desceu e disse: essa música não é minha, eu não posso cantar. Eu quero chamar a pessoa que escreveu a música. O jovem subiu e começou a cantar. Se eu pudesse imaginar. Todo mundo daquele salão começou a chorar. E foi uma revolução nos Estados Unidos. Eu vou dizer uma coisa para você: existe um potencial incrível dentro de você. Existe uma vida incrível dentro de você. E o diabo sabe disso. E o diabo quer ficar ferindo a sua identidade. E a coisa entra. Não permita que a sua identidade seja tocada. Sabe o que você tem de mais importante na sua vida? Depois da presença de Deus? É a sua identidade. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Na minha adolescência, vim numa família extremamente pobre. Que pobre é um rico perto do que eu era, da minha família. E meus pais, meu pai veio do Ceará tentar a vida e com muito medo. Uma cidade como São Paulo, a gente fazer besteira, alguém matar a gente. E minha mãe encontrou um pastor de uma igreja muito famosa em São Paulo, uma das mais famosas tradicionalmente falando. E aí o cara foi lá em casa, ele não era casado, ele liderava os jovens. E ele passava lá com o ônibus dele, que trabalhava com transporte. Pegava eu e meus irmãos, passava o sábado inteiro lá e jogava bola à noite. Mas teve um dia que aquele homem tentou abusar de mim sexualmente. E eu fiquei em estado de choque. O que eu vou fazer agora? Falo para minha mãe, um adolescente, talvez acho que 14 anos de idade. Tudo produziu um trauma na minha vida. Vim para a videira, e quando um homem se aproximava de mim, que tivesse uma idade mais avançada, eu fugia, eu tinha medo. E em discipulados individuais, eu não conseguia conversar, abrir nada no meu coração. Eu só falava sobre célula. Mas coisa da minha vida, eu não conseguia. Era um trauma. E eu só abri o meu coração com as mulheres mais velhas na igreja, que eu tinha elas como minha mãe, não produzia ameaça na minha vida. E um dia o pastor falou: Ricardo, não dá mais para discipular você não é esquisito, não se envolve, não abre, não sei quem é você. Procura outra pessoa para cuidar de você. Ele falou: eu vou dar um mês para você pensar nisso. Eu queria me abrir, eu queria ser livre, eu queria me relacionar com as pessoas. Eu era um líder esquisito. Eu entrei na sala dele, ele me abraçou. Ele falou assim: você pensou? Isso me machucou, porque não é pensar, eu não consigo. Ele me abraçou. Durante 3 horas eu chorava de gritar naquela sala. Tiveram que fechar toda a sala. Eu chorava, um fogo me queimando. Deus começou a me libertar de medos, receios e traumas. Falei: nossa, parece que agora eu sou outra pessoa.
O que aconteceu comigo? Tinha tantas coisas dentro de mim, medos e receios. Eu vou dizer para você, o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. Mas esse amor, Ele é expresso. Muitas vezes, Deus coloca você num processo que a sua realidade vai se manifestar. Aí fala, Ele não me ama. Ele ama, Ele só criou a circunstância para Ele curar você completamente. E você vai ter que tomar uma decisão. Vai ser como o cachorro. Quando você entende que não tem nenhum lugar para você correr, a não ser os braços de Deus, você não está mais preocupado com a sua reputação. Minha mãe tinha uma cachorra, e um dia ela fugiu, e eu corri atrás daquela cachorra. Ela parou numa esquina, e eu falei assim, bolinha! Ela saiu correndo, o carro atropelou ela. Sabe o que ela fez? O que ela fez assim que ela foi atropelada? Ela voltou para casa correndo, ensanguentada. Minha mãe estava chorando na escada, gostava muito da cachorra. Ela deitou nos pés da minha mãe assim, derramando lágrimas de sangue com lágrimas. Eu vou dizer para você, ela fugiu para conhecer o mundo talvez. Mas quando ela percebeu que o mundo não daria certo, sabe para onde ela voltou? Para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Às vezes nós nos machucamos só para ter a certeza que nós temos um Pai que nos cura. Ele te ama. Ele te ama. Eu não tenho vergonha de falar onde eu vou. Inclusive, eu tenho recebido milhares de testemunhos de muitos jovens. Nossa, pastor, está muito bom esse tempo. Não é que está bom esse tempo, é que os jovens estão se identificando com o meu testemunho. Lugar que eu vim, das minhas crises, o pessoal está no nível assim. Eu vou dizer, eu não tenho vergonha de falar, porque não fui eu que me coloquei no lugar que eu estou. Eu era como Davi lá, desqualificado. Alguém mandou eu chamar para comer. E eu sei que Ele é minha proteção, que Ele é meu escudo. E se Ele me levantou, Ele vai me proteger. Ele vai cuidar de mim. É tão difícil ser um líder com tantos medos, ser casado com tantos medos, ser pai com tantos medos. Deita no colo do seu pai. Todos os medos se vão. Ele te ama. Você vai casar. Você vai avançar. Você vai viver coisas incríveis na sua vida. Chamar os irmãos do louvor. Oh Espírito Santo, você é o que Deus diz que você é. Você é livre. Você é amado. Eu quero convidar você hoje a ficar de pé. Vamos ficar de pé. Oh Espírito. Sabe, preste atenção aqui. Eu não sei se aqui tem muito morador de rua. São Paulo tem muito. Quando você olhar para um morador de rua, ele estiver nessa posição aqui, ó. Quando você vê um morador de rua assim, ó, os psicólogos dizem que inconscientemente eles voltam para a posição, isso aqui é posição fetal. O lugar mais seguro é onde a criança está na barriga. E quando o morador de rua, ele está deitado assim na rua assim, ó, ele está voltando lá para a barriga da mãe. Ele fica imaginando segurança, proteção. Eu vou dizer para você, nos dias mais escuros da sua vida, você está protegido. Ele é o seu Pai. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama.
Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Se você quer desfrutar desse amor, quero convidar você a vir aqui à frente. Se você quer desfrutar dessa presença, se você quer viver uma vida de Deus, eu quero entregar os meus dias para Deus. Eu quero viver para Deus os meus dias. Eu quero consagrar minha juventude. Eu quero viver na identidade que Deus tem para minha vida. Eu sou livre, eu sou amado. Nada mais importa, porque o Senhor me escolheu. Se você quer vir aqui à frente, dizer: Senhor, eu quero desfrutar desse amor. Eu quero desfrutar da identidade que o Senhor tem para a minha vida. Quero desfrutar dessa presença. Quero desfrutar dessa vida. Essa vida que habita dentro de mim. Oh, Espírito Santo.